Sejam bem-vindos para mais um episódio do Pod Vivax, o podcast oficial da Rede Vivax TV. Eu sou Gabriel Paulo, estou técnico em paisagismo e hoje a gente vai ter uma conversa super interessante sobre gramados esportivos com nada mais, nada menos que José Coutinho. José, seja muito bem-vindo aqui. Opa! Gabriel, é um prazer te receber. Obrigado pela oportunidade aí de estar discorrendo aí sobre os gramados esportivos aí, né? Imagina, que isso, Legal, prazer é todo meu. Bacana. Tá, então, assim, a apresentação, né, inicial aí, né, meu nome é José Coutinho, eu sou engenheiro agrônomo, né, formado pela USP, Exalc, lá de Piracicaba, e aí me especializei, né, em gramados esportivos há mais de 20 anos, né, eu atuo na empresa que chama World Sports, né, que já está há mais de 27 anos aí no mercado nacional, né, envolvido em tudo que se fala aí de gramados esportivos, tanto, né, gramados naturais como gramados sintéticos também. Legal. Tá? E de onde saiu esse interesse por gramados esportivos especificamente? Foi uma loucura, Gabriel, porque na verdade, né, a gente, né, sai da agronomia, né, eu logo que eu saí da agronomia, eu fiz alguns serviços, né, alguns trabalhos na área de paisagismo, né, com implantação de vários projetos e tal, e aí eu comecei a entender um pouco essa história, né, entrei nesse mundo do gramados esportivos, que é bem cativante, né, principalmente para agrônomos, né, porque no paisagismo a gente está muito acostumado a priorizar a questão estética, né, a questão de composição dos elementos e tal, né, que tem mais a ver com a arquitetura e decoração, enfim. E o gramados esportivos é uma coisa muito técnica. É praticamente uma cultura, né? Você cultiva a grama, você tem que mantê-la, né? Então não é aquela questão só simplesmente visual. Você tem que ter os desafios, né, de você fazer uma manutenção para que esse gramado suporte o uso e que se mantenha saudável, enfim. Né? Então foi daí, né, o interesse e cada vez mais me apaixonei pelo tema, né, tanto que eu estou mais de 20 anos e muito empolgado ainda porque são desafios o tempo todo. Né? Principalmente aí agora com essas iniciativas de arena multiuso, né, que não é só para o uso esportivo, e sim para os eventos também. Então acrescentou mais um desafio aí, que é bastante importante. Sim. Imagino que, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas eu imagino que, por exemplo, um gramado esportivo, a gente tá falando de estádios, de centro de treinamento, certo. Então é um uso insano, um uso contínuo, diário, o tempo todo ali. Certo. E o do paisagismo não, é mais contemplativo. Exato, né? Ornamental. Isso. Qual que é a diferença necessariamente ali da manutenção? Que os dois precisam ser estéticos, mas o gramado esportivo ele precisa ser mais resistente também. Exato. Então, eu acho que antes até da manutenção é a construção. Né? Então, o nosso desafio em gramados esportivos é justamente essa, né? Mostrar que as técnicas de construção e manutenção são muito peculiares. Né, tem a ver com gramados esportivos, o que tem a ver com o esporte em si. Então, na parte do paisagismo, em áreas verdes, você dá ênfase nessa questão, né, de contemplativa, né, tal, do visual, enfim. E na parte do gramado esportivo, você dá ênfase ao jogo, aos esportes. Né? É lógico que a gente vai falar, como a gente está no Brasil, né, 99% dos casos está no futebol, né, mas tem um leque enorme, né, principalmente em termos de hípicos, né, nas hípicas, né, no tênis, rugby, enfim, né, tem uma série de outros esportes que têm suas especificações, né, também, mas a gente, né, vai falar muito de futebol, né, e aí é anos-luz. Né, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, assim, pensando nas técnicas aí de construção e manutenção, né, até é uma dificuldade que nós enfrentamos, tanto de procura de técnicos no mercado, né, que tem essa expertise dos gramados esportivos. Infelizmente no Brasil a gente não tem um curso de formação disso, né, o que a gente mais se aproxima é na faculdade de Botucatu, né,
que lá eles têm um curso específico para isso, mas que, né, assim, está engatinhando e tal, enquanto, né, você pega aí nos Estados Unidos e na Europa, que você tem cursos de 5 a 6 anos só sobre esse assunto. Né? Então a gente enfrenta muito isso. E daí a dificuldade é isso, né? Quer dizer, a pessoa que vai para o gramado esportivo pensa na grama, né? E a gente pensa mais no esporte. Né? E aí a expertise é totalmente outra, tal. Então essa nossa dificuldade em achar, né, profissionais que têm essa coisa, então a gente tem uma parte de formação muito grande, né, técnica dos próprios agrônomos, que foge completamente das regras, né, que a gente está acostumado aí, né? E é muito diferente, por exemplo, você falou que foca no esporte, Isso. Não necessariamente na grama em si. A grama é importante, lógico, né? Todo o esporte vive de marketing. Né? Então, assim, é lógico que visual é bacana, né? Você pode ver que numa transmissão, né, de futebol que tem 90 minutos, se você for contar o tempo que mostra a arquibancada, não chega a 5 minutos. E o resto é todo o palco, é a grama. Sim. Ou seja, o visual é muito importante. Sim. Né? Porque o esporte é aquilo que eu falei, vive de marketing. Porém, o que a gente dá mais ênfase são em duas situações. Primeiro, a jogabilidade. Então, assim, você precisa ter uma superfície, principalmente no golfe, por exemplo, e no futebol, que você tem um rolar de bola, né, pela superfície do campo. Então você precisa dar condições para que esse jogo aconteça e de uma maneira uniforme entre os estádios, né? Para que você não tenha, eu joguei naquele estádio, foi numa situação, aí o mesmo jogo vai jogar em outra situação, outra grama, isso não pode acontecer. Então é esse nosso desafio. A gente tem um trabalho também bem intenso com a Federação Paulista, né? Principalmente com outras federações também, mas a Paulista tem um trabalho muito intenso em né, aparelhar, né, o pessoal que é responsável pela manutenção dos gramados para tentar atingir essa uniformidade e tal. Então a jogabilidade é um dos principais itens, né? E, até no golfe é muito interessante, às vezes a grama está amarela, né? Está totalmente feia, assim, em termos visuais, mas o campo pode estar perfeito por o rolar da bola, ainda mais no golfe, que é aquela bolinha minúscula, né? Aliás, né, assim, para iniciar, toda a tecnologia de gramados esportivos vem do golfe. Que legal. Né? Então, assim, a partir do desenvolvimento, aqui no Brasil o golfe está engatinhando, né? Sim. Só para você ter uma ideia, aproximadamente tem 200 mil campos de golfe na Flórida e aqui no Brasil você não chega a 200 no país. Ô, louco. Então, por isso que lá é muito mais desenvolvido, toda a técnica, todos esses cursos que eu falei. E aí a tecnologia vem daí. Né? Então é uma tecnologia totalmente diferente do que o pessoal de áreas verdes e paisagismo enfrenta, né? Justamente por isso, pela jogabilidade, né? Por você enrolar da bola, tal. E um outro item muito importante, a segurança dos atletas no uso. Então, assim, por exemplo, você precisa ter uma superfície não tão compacta para você não ter problema de lesão, buracos, desníveis, né? A gente sabe bem quanto custa aí, né, normalmente um jogador. Sim, o Messi, né, da vida agora. Então, imagine o gramado e deixar esse cara na parte clínica, né, na parte médica, por um período aí de 20 dias. É uma fortuna. E aí, quem garante que isso não aconteça somos nós, né, que tomamos conta dos gramados aí. Que responsabilidade. É grande. E a gente enfrenta isso o tempo todo. Por isso, e principalmente por isso que você falou, são um uso intenso. Sim. Né? Então é uma situação dinâmica. O campo pode estar bem bacana, de repente teve aí uma série de treinos ou jogos, uma situação de chuva, por exemplo, que o campo vai ter danos. E aí? E o próximo jogo? Né? E aí o calendário não te espera, né? Não tem essa, espera um pouquinho para o gramado melhorar, não temos esse tempo. Não, e outra, você pega o caso do Allianz, por exemplo, que você comentou que foi a maior arena de shows do mundo. Ela é bem intensa, né? Agora, né, há pouco tempo foi trocado para o gramado sintético, justamente por isso, por esse intenso uso por outros eventos que não sejam esportivos, né? E que a gente, né, tem essa situação de troca total do gramado. Então, em 2018 foi constatado que o Allianz Parque foi a arena no mundo que teve maior frequência de eventos, e a gente chegou a trocar o gramado inteiro 5 vezes. Ô, louco.
E com aquela pressão, ou seja, né, depois a gente vai falar bastante das técnicas, mas assim, acabando o show, né, eu tenho 72 horas para fazer o replantio e você joga logo em seguida. Jesus, amado. Não tem essa, não, deixa a grama enraizar, né, deixa o adubo fazer efeito, não tenho esse tempo. Sandy Júnior então, saiu do palco, já tem que estar ralando já ali. é uma coisa contínua, né, assim, é bastante intenso, e essa situação das arenas, né, agora tem a situação, por exemplo, do centro de treinamento, que é o contrário, é um uso intenso, né, eles entram de manhã, de tarde, teoricamente o gramado natural não aguentaria, né, mas aí a gente tem as técnicas para que ele suporte esse uso. Então é bastante diferente, né, assim. A diferença básica, assim, só para já entrar num assunto polêmico, né, e até com colegas agrônomos, né, que escutam isso e não têm nessa experiência, essa informação, acham muito estranho, né? Então, por exemplo, a base do campo, ela é muito importante. É mais importante até, como eu falei no caso do nivelamento e tal, a questão da capacidade de sustentar, né, esse uso intenso. Então, não se usa mais, né? O primeiro estádio no Brasil foi há 26 anos, que foi a Vila Belmiro, que nós aplicamos essa técnica, que é o seguinte, a base de todo o gramado hoje não é plantado em solo terra, né? Por quê? Porque a argila que você tem no solo, por menor que ela seja, pode ser até um solo arenoso, ela compacta com o tempo, com o uso, com o pisoteio. E aí a gente sabe, né, que a grama, apesar da raiz da grama estar, né, dentro do solo, ela precisa trocar gás. E a partir do momento que você faz a compactação por pisoteio, esses poros, argila, né, ela fecha, não abre, e aí acaba não trocando mais gás, e aí a grama acaba morrendo, né? Acho que um tempo atrás era muito comum, né, você ver um jogo, principalmente no inverno, e você tinha aquelas áreas com falhas, né? Um terrão que a gente fala, principalmente né? na área do goleiro. Na área do goleiro, tinha aquela, né? Onde o goleiro pisa, não nasce nem grama, coitado. Não é isso, né? Que é ali o pisoteio muito intenso. E aí os campos eram plantados na argila, como, né? Todo mundo do paisagismo, né? Que é a terra, né? Análise de terra, né? Para saber aí. Isso aí é zero no gramado esportivo. Então nós utilizamos praticamente uma hidroponia, né, onde a base toda de desenvolvimento da raiz da grama é feito em areia, né, areia pura. Eu imagino que nesse plantio de argila, quando chove também a drenagem não funciona. Exato. A chance de ter buraco é maior. Isso, ela é plástico, né, então você tem uma injúria, né, de um carrinho ou mesmo no uso após chuva, e que você fica com a superfície toda complicada de nivelamento, né, e com areia não. Você consegue ter uma drenagem, né? Você consegue ter essa aeração, né? Para que troque gás e não tem essa compactação. Então é por isso o uso da areia. Então hoje, praticamente todas as arenas aqui do Brasil, né? E no exterior ainda mais, você tem uma camada aí de 20 a 30 centímetros de areia pura. Uau, é grande. Entendeu? Até. É grande. E na verdade é onde a raiz vai se desenvolver. Legal. A raiz da grama, ela chega aí a 15 a 20 no máximo, né? Então, a ideia é você usar esse vaso, né, que a gente teoricamente faz com areia, para que a raiz só se desenvolva ali. Chega ao ponto aqui em São Paulo, por exemplo, tem um exemplo bem bacana no Colégio Porto Seguro, né, aqui no Morumbi, em que o campo é sobre laje. Entendeu? Então eu tenho essa camada de 30 centímetros e laje, né? E a grama vai, linda, maravilhosa, né? Então é até bacana porque você tem um controle sobre o sistema, né? Em termos de drenagem, de nutrição, né? Então é uma situação que é totalmente diferente do paisagismo. E é fundamental, né? Muita gente fala, eu tenho um campo aqui antigo, né, aqueles estádios, principalmente no interior aqui de São Paulo, ou mesmo do país, né, em que você tem aqueles gramados em argila, né, em solo, em que vem sempre aquela situação, eu preciso trocar a grama. Não, você não precisa trocar a grama, você precisa trocar o campo, né? Porque só se você fazer a raspagem, nivelar e plantar a grama, você vai plantar de novo na argila. E aí, no momento que você entrega a obra ou a reforma, vai ficar lindo, bacana. Mas dá 6 meses de uso, vira a mesma situação se você não trocar essa base por uma base arenosa. Entendeu? Então vamos dizer, a mais, né,
diferente. Então, assim, a construção de um gramado esportivo, seja qual for o esporte, desde o golfe até futebol, enfim, ela passa por esses fundamentos. Quer dizer, é um sistema de drenagem, né, que normalmente é aquele chamado espinha de peixe, com valetas. Por quê? Você quer que a água que caia nesse sistema de drenagem vá o mais rápido possível embora. Você precisa direcionar essa água, né, que passa pela grama, passa pela base e ela vai, apesar de 60% ainda ser por superfície, por escorrimento, 40% penetra. Sim. E você quer que essa água saia o mais rápido possível, né? Que pode estar chovendo o que for e acontece mesmo assim o jogo. Eu lembro de um exemplo clássico, eu não sei como que tá hoje em dia, mas o estádio do Morumbi, alguns anos atrás, era campeão de drenagem, né? É ruim, né? Você diz? Ou não, de boa? Boa. Não, eu vou te dar uma notícia, não é tão boa assim. Não. Comparado antigamente, na época, eu lembro que chovia horrores, o campo ficava ensopado. E aí até mostrava em câmera que ele era meio curvadinho. Essa curvatura a gente diminuiu, né? A gente até, inclusive, fez o renivelamento aí depois do show do Coldplay, agora há pouco tempo. E a gente renivelou o Morumbi. Então, é sempre assim, tá? Então, esse desnível na superfície, ele acontece. É que é tão pequeno que, ao olho nu, que naquela época era muito. Sim. Porque como a drenagem subsuperficial, essa que eu tô te falando, espinha de peixe, é ruim lá, que inclusive passa um duto, uma adutora por baixo do Morumbi, né? Que ali é uma parte bem baixa e tal. Tô dando esse exemplo, mas existem milhões de outros, né? Sim. A drenagem era muito ruim, a superficial. Então, eles precisavam desse abalamento para a água ser, né, 90% ser por superfície. Entendi. Né? Então, hoje, por exemplo, um campo que a gente acha bem bacana é 0,5%, né, de desnível do meio para as laterais. Então, Entendeu? por exemplo, sei lá, o campo tem não sei quantos metros exatamente, Isso, de uma ponta a outra. Assim, de largura, né, o oficial é 68 metros. Então vai ter no máximo, tipo... Nossa, 2 centímetros, chega a 10 centímetros, assim, né, de desnível. Então é imperceptível, nada, né? Imperceptível, mas tem que ter. O único campo que é flat, que a gente fala que é totalmente plano, é a Vila Belmiro. Porque lá, como é nível do mar... O que acontecia? Lá foi o nosso primeiro desafio, né, há mais de 25 anos atrás, que a água retornava com maré alta e chuva. Então você tinha um sistema de drenagem por gravidade, começava a chover, é normal o Santos ficar debaixo da água, tanto que tem o canal 1, canal 2 lá, justamente porque quando chove é normal ela encher, Santos encher, porque a maré volta, tá chovendo, a água não tem como, né? E aí rapidamente ela vai embora. E aí isso acontecia lá, o que acontecia? A água voltava para o sistema de drenagem. Jesus. Ela encharcava o próprio campo. Aí, então, esse foi o nosso primeiro e ainda é bem bacana esse exemplo, que a gente teve que fazer uma impermeabilização nessa faixa dos 30 centímetros com a manta asfáltica. Então, você fez literalmente um vaso. E que quando essa água começa a voltar, tem os sensores, né, no sistema de drenagem, que a água começa a voltar, existe um computador, um monitor, que ele fecha essa passagem por gravidade, ou seja, não deixa a água voltar e ligam bombas a vácuo, que suga a água do campo e joga com pressão para fora. Muita tecnologia. Muita tecnologia, muito. Isso já existe em algumas outras arenas, a Arena das Dunas em Natal, né, existem, né, o próprio Maracanã, né, que existem esse sistema a vácuo que, né, a gente usou bastante na Copa de 2014, mas até então era só a Vila Belmiro, né? Então, assim, por isso que você comentou do Morumbi. O Morumbi, teoricamente, não é das melhores drenagens né, que a gente tem aqui no país, né? Seriam essas a vácuo, que seriam, né, a Neoquímica Arena, também é assim, né, que é bastante importante essa drenagem. Então, assim, né, só comentando rapidamente, você faz o sistema de drenagem, que são essas valetas, né, que a gente chama de espinha de peixe, para, né, direcionar essa água que passa pela grama e pela base o mais rápido possível. Aí você faz essa camada, né, de topsoil, que a gente fala, né, o solo do topo, que seria onde a grama vai se desenvolver, que é a base de areia com corretivos e adubos. Aí você faz o nivelamento. O nivelamento é essencial. Hoje a gente conta com um sistema de nivelamento a laser, então que você tem equipamentos, né, que tem umas lâminas, né, que são puxadas por tratores com rodada especial, que é uma fonte, né, um computador que você só programa, eu quero 0,5% de desnível do meio do campo para as laterais. E você só passeia com essa lâmina no campo e ela faz o nivelamento perfeito sem você ter que fazer, ou seja, automático.
Se fosse né? na enxada, Nossa, isso eu nem peguei. Né? Ó que faz 20 anos eu nunca fiz, né? Mas já houve, lógico, Sim, antes como é que você fazia, né? Então tem esse nivelamento a laser é o top, né? Que, imagina, se você errar no nivelamento e plantar grama, você nunca mais corrige. Você pode melhorar, mas você nunca mais corrige, né? E aí você faz o plantio da grama. O sistema de irrigação também é fundamental, né? O sistema automatizado, porque a grama é sol e água, né? Praticamente, né? Fazer uma alface. É isso, né? E aí o sistema de irrigação e a grama. A grama, por exemplo, né? Ela não é mais plantada, como no paisagismo é muito comum, em placas. Né? A gente usa hoje rolos de grama. Né? Então, para você evitar emendas e tornar a superfície... E assim, né? A gente até comentou antes do programa que o gramado esportivo é muito máquina, é muito equipamento. Pouquíssima mão de obra. Hoje eu toco uma arena com toda a manutenção tal, com 2, 3 pessoas. Né, de uma área de mais de 10 mil metros, né, com recuo e tal. O campo em si é 105 por 68, né, daria uns 8 mil metros. Mas tem a parte de recuo, enfim. Então você usa muito pouca mão de obra e muita tecnologia de equipamentos. Legal. Né? E aí já começa por essa tecnologia desses rolos. Então são rolos, por exemplo, para você fazer um gramado de 30 metros de comprimento por 75 centímetros de largura, em que você planta com os equipamentos também. Eu planto essa área com 4 pessoas em 3 dias. Entendeu? Rápido é tudo demais. mecânico. Né? A World Sports não é uma produtora de grama, a gente conta com vários parceiros, né, que plantam essa grama já de uma forma diferente, já num ambiente de areia, né, que já colhem essa grama nesse formato de rolos, então já chega para mim nesse formato. E aí a gente faz o plantio, né? Então a construção de qualquer gramado esportivo passa por isso: drenagem superficial, sistema de irrigação, a base topsoil de areia, nivelamento e a grama, né? Então isso seria a construção. E aí a manutenção. Aí vem toda também a particularidade da. E deve ser muito mais eficiente do que tudo, né? Sim. É por isso, porque a gente, na verdade, tem que dar ênfase àquela coisa que eu te falei, da jogabilidade, né, e da segurança, né, dos atletas e tal. Então a gente, por exemplo, por mais que seja arenoso o solo, né? Porque muita até agrônomo, nossa, mas você vai fazer na areia, como é que segura adubo, né? Porque a areia é uma coisa inerte e tal. Sim. Mas ele cria um microsistema que a própria parte, né, que a grama vai soltando em termos de material decomposto, folhas velhas, né, que apesar de você recolher na manutenção e tal, nas aparas, né, ficam no solo. E aí vai criando uma matéria orgânica e isso entra em equilíbrio. Entendi. Né? Então aí vira, né, um sistema que a gente chama de topsoil, né? Que é a areia misturada com esses ingredientes aí de matéria orgânica e nutrientes. Então ele compacta também, né? Apesar de ser areia, ele compacta. Então, na manutenção, a gente tem uma série de equipamentos importados que fazem a descompactação dessa base sem você trocar grama. Então são equipamentos, né, puxados por um trator, que você tem pinos, né, que eles entram no solo até uns 20 centímetros, fazem a quebra, né, tem um movimento de quebra, pinos tamanho de uma caneta, né, mas são muitos furos. A gente faz, por exemplo, os 500 furos por metro quadrado. Então quase uma máquina de costura, assim, né? E que faz essa descompactação. Então, você tem que frequentemente ficar retomando essa descompactação para que a grama consiga, né, suportar esse pisoteio intenso, principalmente no centro de treinamento. Sim. Né? Se eu fosse hoje, por exemplo, vou fazer colocar grama na minha casa. Certo. Colocar areia. Colocar grama. Sim. E aguar 2 vezes por dia, dá certo? Dá certo. Então, na verdade, né, eu tenho atuado bastante, né, nessa parte de cursos, né, e de palestras, justamente assim, o que você conseguir na sua parte de paisagismo e gramados de áreas verdes, colocar, que às vezes toda a tecnologia de gramados esportivos fica inviável. Sim, fica porque muito caro. O custo é muito caro. Agora, se você puder puxar de alguma coisa, né, alguns fundamentos dessa construção para uma área verde normal, você só vai ganhar. A grama adora areia.
Legal. Tá? Por cima, por baixo, porque, por exemplo, é normal a gente fazer as coberturas, por exemplo, no paisagismo é muito comum, né, no inverno, fazer aquela cobertura com matéria orgânica, tal. Nossa, isso aí é um tiro no pé, né? Pra mim dá arrepio, né? Já vi gente perdendo o emprego por causa disso no gramado esportivo, porque daí vai compactar. Você acabou de pôr matéria orgânica, vai compactar. Então, até por cima é areia, é só areia, terra é palavrão, né? Solo é palavrão, né? Mas é isso, é assim, a gente está passando, né, o mais possível as técnicas de construção e manutenção de gramados esportivos, que é o top, vamos dizer assim, de tecnologia de gramados. O que você conseguir dessas tecnologias estar aplicando no seu gramado, você só tem a ganhar. Né? Então, eu não vou conseguir, areia é muito caro. A areia no sistema, você ter uma ideia, numa construção de um campo, ela chega a 40% do orçamento. Uau! Só areia. Entendeu? Hoje vamos dizer que é o mais impeditivo, né? Aí você vai fazendo um gramado de uma casa de 1.000 metros, nossa, fica um absurdo, né? Então, não é com areia pura, mas será que se eu colocar 50% de solo e 50%, já tá ganhando? Sim. Você já tá, né, o nivelamento, pô, se eu fizer um nivelamento mais legal, se eu fizer uma drenagem, a irrigação é importante. Então, assim, o máximo que você conseguir puxar dessa tecnologia que, como eu falei, vem do próprio Golf, para o seu gramado, vamos dizer, né, doméstico, né, ou de paisagismo, você tá ganhando, né? E começa até pela própria escolha da espécie, né? Eu vejo muito, né, os paisagistas, assim, às vezes não tão instruídos como a espécie mais adequada, né? Hoje, todo mundo planta tal da esmeralda, né? Que é normal, uma grama ótima, ela se dá bem no território nacional inteiro, né? De norte a sul, várias variações de temperatura e condições climáticas, ela vai bem e tal. Ótimo para o paisagismo, muito legal, né? Agora, se uma área de meia sombra no paisagismo, pô, você colocou uma esmeralda, a esmeralda tem que ter sol pleno. Não, então você faz uma opção por uma São Carlos, né? Você faz por uma outra, já que é contemplativo. No gramado esportivo, não, né? Você só tem 2 variedades de grama, que, na verdade, uma, né? Que hoje é a bermudas, né? Tem várias bermudas, né? Tem vários tipos, mas são as bermudas. E algum outro caso que você usa a esmeralda, né? Por quê? O que você quer no gramado esportivo, de gramado, que daí não serve para o paisagismo, que daí seria um tiro no pé na hora da manutenção. O que você quer num gramado esportivo, né? Qual é a característica da grama, dessa bermudas, né? Tem que crescer muito rápido. Porque você quer que ela se recupere das injúrias do jogo, que é carrinho, chute, né? Você vê, às vezes... chuteira de trava, pega isso. Você quer o quê? Você pega quer numa hípica, tem cavalo correndo doidado ali em cima. No rugby, né? Exato. Que a tração que também são cavalos. Não ia falar isso, mas já que você... Né? Então é isso, né? A tração, né? Na hípica e tal, no salto, né? De hípica e tal. Então, você quer ela se recupere muito rápido. E a bermuda, ela tem um poder de crescimento absurdo. Eu sempre brinco, você fica olhando para ela, você vê ela crescendo. Ela chega a crescer 2%, 3% da comprimento de folha por dia. Ô, louco. Entendeu? Então, é isso que é bom. Isso que você quer no gramado esportivo. Você quer que você destruir o campo no domingo, no jogo, na quarta-feira ele tem que estar perfeito. E aí, essa grama tem essa característica. Que você não quer no paisagismo. Já pensou você colocar num gramado normal de bermudas, de gramado esportivo, eu corto 3 vezes por semana no mínimo. Uau! Por causa desse poder de crescimento, ela cresce muito. Agora, você imagina ter que humanizar essa manutenção. Então, 100%. Exatamente. Para a lançadeira lá. E no paisagismo, que daí, né, você tá um tiro no pé, vamos dizer assim. Então, essa grama, por exemplo, não se presta. Né, ao paisagismo, é um problema, né? Então, muita gente, acha que a grama esportiva que é bacana, vou pôr na minha casa que vai ficar lindo, só que se você cuidar igual, né? Então, assim, por esse poder de crescimento, ela demanda muita manutenção. É isso que eu falei, são 3, em alguns casos é dia sim, dia não, né? Em várias arenas é dia sim, dia não. Aduba, como ela cresce, ela precisa comer, ela precisa se nutrir. Então é adubo a cada 15 dias, foliar, via solo, entendeu? É muito intenso para você dar conta de repor, né? Porque toda vez que você corta, você está exportando nutriente, na verdade, por causa da palhas.
Então você né, tem que repor isso. Então é adubação. Então, num caso de um paisagismo, né, se você fizer esse sistema, o cara vai ficar com raiva de você. Primeiro que se você não cuidar dessa maneira, o gramado fica feio, fica ao contrário. Né? Vira mato, né? Ele cresce muito, ele perde totalmente a questão. Né? Então, por exemplo, a altura do gramado, por exemplo, de futebol, você fala de 17 a 25 milímetros, ou seja, 1, um polegar mais ou menos. 1,7 centímetros, né? Ou 2 centímetros, 2 e pouco de centímetros de altura. No golfe, na parte do green, né? Porque o golfe é grande, né? Você tem várias partes dos buracos lá, mas aquela parte do buraco, né? Onde, né, tem as maiores cenas aí de golfe, ele chega a cortar a 0,3, não chega a meio centímetro. Então, assim, e para você manter isso, é corte, né? Não pode deixar ela crescer de jeito nenhum. Então, e adubação, e todo o cuidado com a superfície e tal. Isso, mano, paisagismo é loucura. Sim. Então, por isso, a adoção da esmeralda. A esmeralda já não se dá muito bem na questão esportiva justamente por isso. Né? Ela cresce mais lento. E é isso que você quer no paisagismo, né? Exato. Você quer cortar ali uma vez por mês. E olha lá, né? E olha lá, né? Então, já no gramado esportivo, para mim, seria insuportável essa situação de crescimento, esse ritmo de crescimento. Uhum. Então, né, tem que entender, né, as espécies de grama. Não é isso que eu sempre falo, grama não é grama, né? Tem várias, tem um universo de peculiaridades aí, né, com relação a... E a adubação desse gramado? Você tem um sistema hídrico ali que você bota na água? Sabe por que não funciona? Isso é normal, né? Você fazer a fertirrigação. Exato, né? Seria o normal. Falou, pô, legal, eu aproveito que sempre tem a irrigação mesmo, né? Exato. E aí eu já ponho, né? Nossa, é a primeira solução que vem à cabeça de qualquer agrônomo, mas não funciona. Por quê? Você, na hora da aplicação da água, você pode ter deriva por vento. E aí você não vai ter uma distribuição uniforme. E aí você vai começar a manchar o seu gramado. Então ali tá mais verde, ali tá... Por quê? O aspersor tava jogando água, bateu um vento e jogou mais adubo, mais água no lugar que no outro. Então não funciona. Aí queima, o outro lado fica sem. Entendeu? Então, tá vendo? Né? Teoricamente você fala, pô, a tecnologia de fertirrigação, né? Primeira coisa intuitiva. Não funciona. Caramba. Então você tem que jogar aquele adubinho numa adubadora mesmo, manual, sabe? Também muita gente acha que toda a tecnologia passa por equipamentos malucos. Não, às vezes é um equipamento simples. Você empurra. Só que aí você tem que saber aplicar, como aplicar, o que aplicar. E é muito intenso, porque na bermuda é isso, né? Você exporta muita nutriente, aí você tem que ficar repondo sim constantemente, né? Então essas diferenças... Né? Então, que são muito grandes. E às vezes a pessoa do paisagismo pega um desafio de um campo, pode ser num clube social ou no condomínio, e aí coloca as técnicas que ele está acostumado na área de paisagismo e não dá certo. É o contrário. Você está, né, jogando contra o que você quer. Sim. Então é muito importante, né? A gente está divulgando essa diferença. É lógico que a gente estaria aqui falando de um curso aí de dias, né? De pelo menos uma semana para a gente passar por todas, né, as etapas de construção, de manutenção dos equipamentos. Porque assim, né, na manutenção é o famoso tripé. Né? Você precisa de equipamentos adequados e bacana, gente que saiba mexer, tem as técnicas e produtos especiais. Né? Então, você tendo esse tripé, você tem uma... Né? Então, para entender esse tripé, são dias de curso. Então, aqui a ideia hoje é bater um papo, é mostrar essa diferença, principalmente. Sim. Né? E a gente está falando disso porque o assunto cria uma certa curiosidade aí, porque daí as pessoas consigam estudar melhor e aplicar, né, umas técnicas mais legais. E aí eu quero entrar em polêmica agora com você. E que assim, eu tô sabendo que a galera tá mesclando sintético com natural, ou só sintético. Isso é um assunto bem interessante mesmo, né? Bom, primeiro assim, a diferença do sintético e do natural. Nos dois casos tem seu uso, tá? Então, assim, hoje, falar que também a solução é o sintético não é. Porque, infelizmente, melhorou muito a tecnologia do sintético, né? Desses anos todos que eu tenho experiência, saiu de um carpete, simplesmente um carpete, e hoje não. Hoje você tem um sistema que tem um amortecimento. Então, mas, assim, você tem que lidar com duas situações. Um é a compactação. Então, por exemplo, você instala hoje
um gramado sintético numa base de brita, entendeu? Então é duro, é compacto. É diferente de um solo que, aliás, você faz a descompactação desse solo. Sim, com frequência. Com frequência, com altas frequências, né? Lá no sintético você não tem isso. Então você demanda uma camada de amortecimento, que muita gente conhece, aquelas borrachinhas, né? Aqueles grãos de borracha. Hoje já tem outros materiais que são feitos esse amortecimento, mas que não é igual. Então, assim, tem problemas de lesão? Tem. Se você usa intenso, tem. Não é igual, né? E outro problema, temperatura. Esquenta demais. Eu já vi sola de chuteiras separada da chuteira. Não, há pouco tempo a gente trouxe, né, o pessoal da FIFA para chancelar. Eles têm lá um padrão de qualidade, 2 estrelas e tal. E, né, veio o pessoal de fora fazer esses testes num gramado nosso. E ele tava lá com aqueles termômetros pistola lá e tal, né? E ele colocou na minha frente. Ele colocou no gramado, tava 70 graus. Jesus. Ele colocou no asfalto do lado, tava 50. Meu Deus. Então é muito quente, né? Hoje, tanto que nas arenas que você tem, como o Allianz Parque, né, Atlético Paranaense e tal, você tem o sistema de irrigação. O sistema de irrigação no sintético é para esfriar, né? Então é complicado, né? No seu treinamento, então, você usa o dia inteiro, você vai ficar esfriando, o uso de água absurdo. Então tem essas 2 limitações, da compactação, das lesões, que ainda não está superado, melhorou muito, né? Mas ainda você vê, no Allianz Parque mesmo teve profissionais da Europa que não vêm jogar aqui por uma questão de seguro de vida. Caramba. O cara que tem o seguro, imagina o seguro desse cara, né? Sim. Você quebra o joelhinho dele. Aí o cara fala, não, você vai jogar onde? No Allianz? Não, eu não cubro. Se você se machucar lá, eu não pago. Caramba. Então já chegou de, né, jogadores do exterior não vierem para jogo no Allianz por causa disso. E o Allianz olha que é uma tecnologia top no mundial de gramado sintético. Então tem esse problema. Por outro lado, o natural, ele sofre muito com o uso. Entendeu? Você não pode usar o tempo todo. Sim. Né? Então é isso que é o problema do natural. Então o natural tem uma manutenção muito intensa, né? Por esse crescimento absurdo da grama, porque tem que ser assim, essa descompactação, todo o cuidado pós-jogo, né? Enfim, que no sintético você não tem. E você não tem limitação de uso, você usa o tempo todo. Se quiser fazer 2 jogos no dia, suave. Não. No natural, não. No natural. No sintético você pode usar 24 horas. Não tem. Entendeu? Legal, o sintético, por outro lado, o sintético tem um tempo de validade, porque ele vai gastando, aqueles fios, né, os pelos, né, da grama, eles vão gastando, porque ele é de plástico, você vai, né, gastando, então normalmente ele dura 5, 6 anos, aí você tem que fazer de novo esse investimento de troca desse gramado, que no gramado sintético o que é caro é a grama. No natural, não. É o campo, né? Assim, mas a grama, e como você gasta, você tem que fazer um investimento de novo a cada, pelo menos, 5 anos. No natural, se bem cuidado, você não tem tempo de validade, né? Porém, tem esse cuidado intenso de máquina, adubo, né? Correr o risco de questões climáticas, né? E tem os shows. Sim, entendeu? Que aí ferra com toda a programação. Exato. E agora tem os shows nesse multiuso, até, né, estamos com o desafio agora no Arena lá MRV, em Belo Horizonte, no Atlético Mineiro, né? Que a gente acabou de fazer lá, que já estamos pensando como é que vai ser, né? Porque eu acho que vai ter um jogo agora domingo e logo em seguida vai ter um show. Jesus, antes do segundo jogo. Então é esse desafio todo. Então, por exemplo, no Allianz Parque, era tanto uso não esportivo, né? Toda uma característica por aí, né, e aonde vem o dinheiro, vamos dizer assim, né, para eles se manterem e tal, que foi viável fazer o sintético. Mas demorou, porque na verdade era o plano inicial, né, desde a Copa, mas aí a FIFA não permitiu, e mesmo depois demorou muito tempo para o Palmeiras falar, não, faz sintético, porque realmente a troca, né, nessa intensidade é uma maluquice, né? Sim. Mas não é só nessas situações. Então você percebe mesmo lá fora, você pega as grandes ligas de futebol, de soccer, não tem gramado sintético, você só tem em outras categorias inferiores, nas principais não tem, eles não gostam. Você tem uma situação, por exemplo, de neve, aí se justifica. Você tem uma situação, às vezes, de falta de água, entendeu? Que, né, no gramado esportivo, né, natural você vai bastante água para o desenvolvimento. Então você tem uma região que tem
pouquíssima água, né? Se você justificar, né? Por exemplo, hoje, é lógico que tem fórmulas e tal, mas a grosso modo, hoje é muita água que você usa num gramado natural. São 6 litros em média, né? Depende da grama, depende, né? Aquela velha resposta de agrônomo, depende. Né? Você nunca tem uma resposta, né? Depende. Mas assim, mais ou menos de 6 litros dia de água por metro quadrado. É um absurdo. Então, um campo oficial, hoje você teria que ter todo dia, né, reposição diária de 50 mil litros de água para um campo. Para um campo, imagina um CT que tem 5, 6 campos. Né? Então é um absurdo, né? Então, nessa situação, não tenho água, ou o uso é intenso, né? Por exemplo, locação, né? O pessoal que mexe com locação de quadras para jogo, né? Não tem como ser natural. Né? Não tem como. Agora, já uma questão profissional, que só tem uma... essa arena não é multiuso, é só para futebol. Daí não se justifica o sintético. Entendeu? Porque aí por esse risco de lesão, enfim. Né? Sim. Eu fico pensando, você falou da água do Catar, na Copa do Catar. Foi uma loucura. Foi uma loucura mesmo. De onde eles tiraram água? Lá tudo, né? Como lá o poder, né, de investimento, de dinheiro é muito alto, lá foi impressionante, né? E lá tudo que você falava ou você solicitava, eu quero uma máquina XY que só tem lá na Holanda. Dá 2 dias que ela está aqui. Vocês fizeram alguma coisa, não? Não, assim, a gente atuou, o Brasil atuou, né? É uma outra empresa, não foi a Wood Sports. É que como a gente são concorrentes parceiras, né? Que é a Greenleaf, a gente também estava junto, né? Mas a gente atuou na expertise, porque eles lá tinham uma empresa de paisagismo top do mundo, acho que com mais de 2.000 funcionários, maquinário, só que não sabiam fazer campo de futebol. Ixi, não adianta nada, né? Não adianta nada. Então a gente, né, chegou em uma equipe aqui do Brasil para lá, né, da Greenleaf, com técnicos nossos que foram lá para montar os campos. Entendeu? Então mas lá era, né, tem esses desafios, por exemplo, até o ritmo de trabalho lá, você trabalhava das 3 da manhã até as 10, era proibido você trabalhar das 10 da manhã até as 4 da tarde, proibido. Ô, louco. Porque se um funcionário passa mal lá, né, e passa mal... Muito quente. Muito quente. Então, lá realmente uma situação, mas aconteceu. Mas deu certo. Legal. E aí vocês fizeram bastante estádio aqui na Copa do Brasil, né? Sim. Daqui das 12 sedes a gente fez 6, né? E cuida dessas 6 arenas ainda hoje, né? Mas com as tecnologias parecidas, né? A FIFA, né? Até fez um caderno, né? De recomendações técnicas, e a gente participou também. Então foi realmente uma experiência muito bacana e mundial, né? Sim. E quais foram os maiores desafios dessa empreita? Assim, os desafios são sempre, né, todos, né, o diário, né, o desafio de você manter os centros de treinamento, né, que eu aí uso, que teoricamente o gramado natural não ia resistir, que é entrar de manhã e de tarde todo dia, mas com esses equipamentos que eu comentei, que você tem essa tecnologia da descompactação, de uma correção de superfície com areia, com equipamento também, a gente consegue, né, então isso é um desafio. Né, temendo. O outro desafio é essas multiusos, com essas trocas de gramado que precisam pelos shows, pelos eventos não esportivos, né? Enfim, são, né, assim, desafios diários, assim. Mas realmente essas arenas multiuso hoje é que, né, nos dá mais trabalho, né, no bom sentido aí de estar desenvolvendo tecnologia para que esses campos consigam aguentar aí esse uso. Deve ser muito legal trabalhar nessa área. Muito legal. Por exemplo, né, no Morumbi mesmo, aí depois do Coldplay, o cara termina de desmontar o palco. Dar um exemplo, né, o show acabou 6 horas da tarde, já entra o pessoal do show, né, para fazer toda a desmobilização do palco, enfim, da estrutura. Normalmente eles acabam 6 da manhã, a gente já entra às 6h15, e aí nós temos 72 horas para fazer todo o plantio, ou seja, e planta à noite para a grama ainda não sofrer, então, e até aqui em São Paulo, né, essa questão das carretas, que são várias carretas de grama. Mais ou menos por você tá falando de mais de 40, entendeu? Jesus, porque cada carreta consegue, por ser essa grama mais, que a gente chama ready to play, né, que você faz o plantio já pronto para jogo.
você tem um peso aí de mais de 1 tonelada por rolo. Então, assim, um caminhão de grama hoje que você consegue de 500 a 600 metros quadrados, um caminhão de grama em placas, enfim, ou num rolo normal, você só consegue 200 metros quadrados numa carreta dessa. Imagine 8 mil, divide, é uma conta, né, simples assim. Então é muito nessa logística e tal. Então é aquela coisa de virar à noite, 2, 3 turnos de gente, né, e equipamentos que não podem dar pau de jeito nenhum e tal. Então a gente tem essas 72 horas e o campo está pronto para jogo. Que então, são 3 dias. 3 dias e no quarto você joga. E joga sim, a gente já teve no Allianz Parque, por exemplo, o jogo da seleção brasileira. E estava perfeito, você não enxergava as linhas de emenda entre um rolo e outro. Você parecia que já estava lá há um tempão. Então é desafio, né? Desafio total, né? Essa adrenalina, né, de eventos assim que é bem bacana. Para o pessoal entender, no paisagismo a gente trabalha em placas, né? Sim, 4 placas 1 metro, mais ou menos, e tá lá. Só que assim, o nivelamento é bizarramente difícil, exato. Porque as placas vêm, né? Não tem como você ter um uniforme, né? Exato, aí não tem essa tecnologia toda do nivelamento. Usa-se normalmente terra preta, né, para poder fazer. Então você pisou, afundou. É isso aí. Então, assim, não é o mesmo padrão nunca, né? Nunca é. Agora, se você puder transformar alguma dessas técnicas para o seu dia a dia do paisagismo, ajuda. Vou fazer uma cobertura para sistematizar a superfície que não tá legal. Usa areia. Legal. Areia média, areia pura, areia média lavada, que a gente fala. Né? E lógico que a gente faz aí a adição de alguns fertilizantes, tá, mas areia, né? Você não põe solo de forma nenhuma. Então aí você já tá acertando. Legal, na hora de construir, você tem um solo muito argiloso, mistura com 50% de areia pelo menos, né? Faz um sistema de drenagem. Né, usa uma grama interessante, né? Hoje você tem várias, tem a esmeralda, você tem a Zeon, que são outras zóias, né? Parecidas com a esmeralda, mas são mais bonitas, né? Tal. Então você tem essa coisa. Então tudo que você puder, né, aprender dessa questão do manejo de gramados esportivos de alto desempenho, e você puder né, aplicar no seu gramado de paisagismo, você está ganhando. Sim. Hoje, por exemplo, no centro de distribuição normal, Ceasa, de São Paulo, Campinas e tal, você teve um aumento desse leque de catálogo, né? Sim, de espécies de grama. Exato, isso. Então tinha só a São Carlos, e a Esmeralda. A Batatais e a Esmeralda. A Batatais não tem mais, né? Exato. Porque ela já saiu. Agora tem a São Carlos Plus, isso. A Esmeralda Green. Isso. Que imagino eu que se for, é a mais perto da Bermudas, né? Tem outras, tem a Zeon, né? Que é da Itogras, né? De outra empresa também que é bastante desenvolvida nessas espécies diferentes de grama. Né? Então tem, né? Hoje você tem aí, mas é isso, né? Você estuda direitinho como é que é a característica dela, se você colocar num ambiente que ela não é que a grama não é, já aconteceu, né? Não, eu plantei essa grama aqui e não foi, o problema é a grama, não é, você plantou no lugar errado, né? Ou a manutenção. Ou a manutenção, então né? Não é a grama culpada, né? Sim. Dessa questão, eu só queria deixar uma ênfase que é muito comum essa dúvida. A gente falou, então, do 100% sintético e 100% natural, né? As características de manutenção de cada uma, seus limites e suas vantagens. Agora, tem uma coisa que muita gente confunde, que é o híbrido. Muita gente fala, mas o Maracanã é híbrido, a Neoquímica é híbrida, né? Na verdade, é um híbrido um pouco diferente do que o pessoal lá no exterior fala, né? Então, o híbrido certo mesmo é o quê? Você faz a implantação do gramado sintético, que ele não é tão denso, né, em termos de fios, como um gramado 100% sintético, ele é mais espaçado, em que você joga, né, a areia nesse meio, semeia, então você vai ter o desenvolvimento em consórcio da grama sintética com a grama natural. Esse é o híbrido mesmo. Não tem no Brasil. Entendi. Não existe no Brasil. O que o pessoal chama de híbrido no Brasil, na verdade, é o contrário. Você faz o plantio da grama natural e aí você injeta nessa grama, depois que ela já estiver legal, fios de sintético, mas o objetivo não ficar aparente. Na verdade, ela fica 1 centímetro para aparente, né, acima do solo, e 20 centímetros para baixo. Porque a ideia é a raiz da grama entrelaçar nessa fibra e tornar o campo mais sustentável. Então, assim, ele não chega a ser um híbrido, ele não fica aparente, né? Muita gente fala, mas ele tá bonito assim porque é híbrido. Não, você não tá vendo a fibra sintética, né? O objetivo é ficar no solo para essa raiz entrelaçar e ficar.
Então tem essa confusão, né? Ah, mas o Maracanã é híbrido, né? E outros, a Neoquímica é híbrida. Mas não, você não enxerga, não fica aparente, é só essa questão mesmo de sustentação. Então isso aí está bastante confuso nas informações, né? Ah, mas ali é a mistura, né, de natural, mas você não vê, na verdade, a sintética. Uhum. Era só para esclarecer isso, porque é uma dúvida que, nossa, me param a cada 5 minutos para perguntar. Né? E aí, pelo menos no paisagismo, a gente tem algumas maquiagens para grama. Sim. Imagina que no esportivo, então... Total. Nem se compara. Não, né? Nem se compara, né? E também, assim, né, essa questão da maquiagem, muita gente tem muito preconceito, porque também tinha uns produtos muito ruins aqui, né? Uhum. Então, por exemplo, o principal, a maquiagem, é o corante. Uhum. Então, hoje, né, a gente traz de fora uns corantes que são orgânicos, não fazem mal para grama zero, mas tem uma coloração muito interessante. Para você ter uma ideia, tem corantes específicos para tipo de grama. Tem um verde bermudas, tem um verde esmeralda, tem um verde, entendeu? Uhum. E com uma secagem, com uma fixação muito intensa, você passa 2 horas depois, ele já está seco, está bacana. E aí muita gente, mas pintou o gramado. Por que não? Então a gente usa bastante é que antigamente pintava o gramado, o cara saía com um uniforme todo verde, né? Saía todo, parecia o Hulk, né? Saindo do jogo. Isso não acontece mais, né? Então, por exemplo, uma situação como o Maracanã, que não é nem a nossa empresa que cuida, né? É uma outra empresa que é também bastante competente, e é muito criticado. O Maracanã também. São 3 times jogando no mesmo estádio, com, às vezes, categorias diferentes. Não há gramado natural que resista, né, nesse tipo de intenso de uso. Então, em alguns momentos, você tem que fazer o uso do corante. Não tem como, né? Não tem como. E tranquilo. Normal. Várias vezes, você com certeza deve ter assistido alguns jogos que foi feito, né, a utilização desses corantes e que você nem percebe. Nem percebe. É uma coisa muito comum também que eu já vi ao vivo ali no estádio acontecendo. Sei lá, o cara, deu um carrinho, voa uma pedaceira de grama. O cara vai com uma areia tingida ali e bota no buraco. Isso a gente usa também. E principalmente nas hípicas, porque né, naquela coisa do salto, né, que o cavalo tem aquela tração, às vezes você tem provas, que é o dia inteiro, aí você tem que entrar fazendo essa correção. Mas assim, né, o nosso desafio, né, que você falou, é exatamente essa grama não soltar, né? Então a gente ter essas tecnologias para isso não acontece. Acontece, com certeza tem algum motivo. Ou um uso intenso, como o do Maracanã, que é absurdo, ou a manejo que o cara, né, o responsável não fez direito, né? Então isso acontece. Mas assim, a gente evita o máximo, mas que isso pode acontecer, pode. Entendi. E aí vocês dão treinamento para todo mundo ou é só para o pessoal da empresa? Como que funciona? Não. A nossa intenção é divulgar o máximo possível essas tecnologias, né? Que como eu falei, o espaço aqui não permite, né? Então, vamos ter outros papos como esse, com certeza. Aí a gente pode ir pegando né, um item a item, né? Para a gente discorrer aqui, que são, como eu falei, são vários detalhes aí, né? Mas não, nós estamos totalmente abertos, não é caixinha de surpresa não. Quanto mais gente tiver contato com essa tecnologia, até para nós é importante, porque a gente depende de funcionários, né, de pessoas que serem treinadas. Então a gente tem toda uma relação de divulgação dessas técnicas, tal, para paisagismo, né, principalmente porque a gente percebe os erros, né, que acontecem nesses projetos e que às vezes é um detalhe ou outro, como eu falei, a escolha da espécie certa, o tipo de plantio, enfim, que às vezes você gasta o mesmo investimento, só que você não fez uma área, e aí você sofre o tempo todo. E né, você né, que é voltado mais para o paisagismo, você sabe que num projeto de paisagístico, a maior área é da grama. Sim, né? E aí, às vezes, quando você tem o menos detalhamento possível no projeto. Às vezes nem precisa de grama porque não tem pisoteio. É isso, exatamente. Então é complicado. É complicado. E aí como que faz para poder acessar essa agenda de treinamento, essa agenda de curso? É assim, né? Não é uma coisa frequente, não é uma coisa que existe, né? Uma agenda assim. Então isso acontece em alguns simpósios, por exemplo, né? Como eu falei, a Faculdade de Botucatu, né, que é a estadual, lá você tem alguns simpósios bianual,
né? A cada 2 anos você tem, que isso é bastante importante, então é bom ficar ligado, né? Né, os agrônomos tal, nesses cursos. Às vezes a gente divulga nas nossas páginas, nosso site, mesmo nas nossas páginas sociais, né, Instagram e tal, você tem bastante informações e nossos contatos. Entendeu? Então liga. Quer passar eles aí? Tá, eu gosto depois, acho que passar um telefone, alguma coisa assim, né? Quer passar o site, o Instagram. O site é assim, é o World Sports, né? O World Sports, né? Que você tem o site, você tem o Instagram, se você procurar lá, a gente tem bastante material, tanto aqui nacional, como, né, os nossos campos, né, no exterior, que é bastante interessante. Uma coisa interessante também para dizer é que hoje nós não devemos nada à tecnologia externa. O que a gente aplica aqui é o melhor do mundo. Né? Às vezes até a gente exporta a tecnologia para, né, como foi para o Catar, né, que a gente levou essa expertise e tal. Bom, meu telefone, né, se alguém quiser anotar aí, é 11, né, aqui em São Paulo, é 99803 4944. Estou à super disposição, Coutinho, World Sports, mas, né, às vezes é mais fácil aí entrar aí, né, no site e tal, procurar um contato e que a gente retorna, né, com o maior prazer. Show de bola. Coutinho, tá bom? Passa suas redes sociais, como que te acha? Eu acho que o WhatsApp mesmo. O WhatsApp, né, que é esse telefone que eu passei, né, que é o 998034944. A World Sports. Procura o World Sports, né, que em todas essas plataformas que você vai ter o nosso contato. Pode ligar, pode mandar uma mensagem. Olha, queria umas informações, a gente retorna, tá? A gente tem toda uma equipe lá de atendimento e tal, e que é muito importante, né? A gente gosta bastante de estar fomentando aí essas tecnologias para que a gente tenha uns gramados melhores aí. Exato. Se eu quiser fazer um campo top na minha casa, certo, posso ligar para vocês? Mas deve, deve. O que acontece é que assim, né, a gente tem os atendimentos num leque muito grande. Né? Então a gente tem desde um atendimento só de assessoria, né, que você acaba passando essas informações, né, que é o mais comum, porque assim, o nosso poder de fazer as coisas, né, da manutenção e das construções, é muito ligado a equipamentos grandes, porque as áreas são grandes, né, os gramados têm 8.000 metros, né, de 3 a 8.000 metros, então nossos equipamentos já são próprios para essas áreas grandes, que muitas das vezes não é do paisagismo. Então a assessoria, nesse caso, você usar as mesmas técnicas com equipamentos mais adequados à sua área, seu acesso, né? Às vezes você não tem acesso a equipamentos grandes, então é mais por aí, né? Então a gente faz bastante a questão da assessoria. Legal. Né? Então, desde um projeto, né? Quantos paisagistas já não, né? Olha, eu vou fazer um projeto, que grama eu coloco, como é que é a técnica de plantio, né, adequado para esse tipo de área, para esse tipo de situação climática, até a execução. Então, mas no paisagismo é muito ligada à assessoria. Legal, show né? de bola. Agora, em questão nos gramados mesmo, os esportivos, aí é com a gente. É com vocês. Coutinho, prazer falar com você. Prazer é Obrigado, meu. World Sports, por liberar você para falar com a gente. Nossa, bem bacana. Aqui. Nossa, a gente está super à disposição. Né, uma filosofia da World Sports desde sempre, né, de fomentar isso, de jogar essas técnicas aí para todo mundo, para que todo mundo cresça juntos aí. Não, isso é super difícil hoje em dia, principalmente no paisagismo, que é tá muito concorrido, ego, né? Imagina, né? Mas isso não acontece, no gramados esportivos, assim, a gente, mesmo com as outras empresas competentes, e tem, né, não são muitas, né, mas tem. Nossa, a troca de informação é quase diária. Show de bola. Obrigado, tá bom? Coutinho. Obrigado, viu? Valeu, Gabriel. Obrigado. Gente, então se você gostou desse episódio, não deixa de seguir a Rede Vivax no Instagram, nas redes sociais. Tá disponível no YouTube também, se você perder algum pedacinho. Então vai lá, só colocar Pod Vivax no YouTube, que você vai achar com certeza. Dá um telefonema pro Coutinho se tiver alguma dúvida, quiser colocar um campo na sua casa, tiver algum problema com gramado, ele vai te assessorar com toda certeza. Não me esquece também de seguir eu na rede social, Totti Curso de Paisagismo, que você vai achar, enfim, você tem contato direto comigo lá. E, gente, obrigado e até o próximo episódio.